Gente, boa noite. Bom, esse é o segundo vídeo da noite, né? Agora são 2 horas e 19 minutos da madrugada da sexta-feira, dia 29 de maio, tá? A gente está falando sobre dificuldades do sono, né? A gente acabou de ver no último vídeo crianças que sempre dormiram bem ou não, mas que a partir de 1 ano de idade começam a ter dificuldade para dormir, começam a chorar, acordar de hora em hora, pedir o peito de hora em hora, não querem dormir no horário, ficam pulando dentro do berço, ou acordam e não querem mais dormir, acordam muito cedo, crianças que se agitam muito, às vezes a criança não acorda, mas tem um sono muito agitado. Então a gente explicou algumas coisas que levam a isso, né, no vídeo anterior, e agora a gente vai tentar colocar algumas coisas que podem ajudar, tá? A gente está falando de crianças que estão saudáveis. É lógico que uma criança com obstrução nasal, nariz tampado, tosse, dor de ouvido, febre, criança que tem refluxo, todas essas situações elas dificultam o sono por questões, como eu disse, não são questões de hábito, tá? Mas são questões fisiológicas, questões físicas, questões, né, patológicas até. O que a gente está tratando aqui é a questão de hábito do sono, tá? O que fazer para a criança dormir bem a partir de 1 ano de idade? Primeira coisa, vamos começar lá do início. Então. Se você tem uma criança pequena, comece a colocar horário desde o início, tá? Como eu disse, minha filha e os meus pacientes, eu sempre orientei assim, né? Dá o peito de 3 em 3 horas, logo desde o primeiro dia, nada de mamar em livre demanda, tá? Quem quiser mais explicação, quem não concordar com isso, assiste o primeiro vídeo sobre alimentação, lá eu explico tudo isso, sobre isso daí, tá? E veja bem, o que eu estou falando aqui são as minhas opiniões, né? Você sempre tem que discutir as coisas com o seu pediatra, com o pediatra do seu filho, tá? Essa é a opinião que eu tenho, né? E desde o início, a criança tem que ter berço, nada de dormir na cama. Esse negócio de coleito da criança dormir no mesmo leito que o pai e a mãe, né? Na mesma cama, ou então colocar um colchão no chão e a mãe dorme com a criança e o pai na cama e a mãe com a criança. Para com isso, faça isso não, tá? Tudo bem, a criança acabou de passar por um estresse, que foi o parto, sair do útero, né? E dar de cara com a vida, né? Com a luz, né? A mulher deu a luz, a criança. É uma coisa traumática, entre aspas, e a criança vai perceber, vai demorar alguns meses, pelo menos, talvez até 1 ano, para perceber que ela deixou de ser parte da mãe e passou a ser um indivíduo, né? Um ser individual. Só que se você, desde o primeiro dia, primeira semana, já colocar a criança no berço dela, pode ser dentro do seu quarto mesmo, tá? Você vê a criança de vez em quando, tal, quando quer chorar, pega lá e acalma a criança, tal. Se for horário de mamar, dá o peito para a criança, mas tenta criar rotina, tá? Tenta criar as rotinas e seguir as rotinas, tá? A criança ela precisa disso. Toda criança precisa de limite. A criança que não tem limite se torna um adolescente que depois não vai saber até onde pode ir, o que pode fazer e onde vai chegar, né? Você tem que colocar limite para a criança desde o início, tá? Então mamar
e dormir é o que a criança faz quando ela nasce. Nos primeiros meses de vida, ela mama, suja a fralda e dorme. A razão da existência dela é essa. Então, assim, a questão de dormir está intimamente ligada com a questão de mamar. Né? Então, se você não colocar horário para a criança mamar, essa criança ela não vai ter horário para dormir também. Tá? Mas comece a fazer isso. Tá? Se você ainda não faz, comece a fazer, independente da idade da criança. E aí, assim, é lógico, né? Nos primeiros 3 meses a criança mama no peito de 3 em 3 horas, depois de 4 em 4 horas. Depois isso vai se passando até que com a idade, no meu modo de ver, tem que tirar o leite, tem que tirar o peito. Tá? Porque se não tirar o peito, ou pelo menos diminuir muito o peito, a criança vai querer mamar o tempo todo à noite. Quando a criança vai chegando em 1 ano de idade, ela começa a sofrer a crise da separação, né? As mudanças de hábito, as mudanças da dinâmica da casa, da família. Isso faz com que a criança vai se sentindo com maiores dificuldades. E com medo. E às vezes a criança tem pesadelo à noite e tal. Vamos pensar na criança com 1 ano de idade que começa a ter isso. Tá? Começa a chorar, começa a ter dificuldade para dormir. E começa a querer mamar. Primeiro, se você já colocou horário desde o início, vai ser muito mais fácil você estipular o horário agora. Se não, você tem que, primeira coisa, parar de dar o peito à noite. Isso é inegociável. Entendeu? Como você vai fazer isso? Você pode ser drástica, fazer de uma hora para outra, de uma vez só, ou então ir espaçando ao longo dos dias, das semanas. Tal. A criança vai chorar, vai chorar bastante, vai dar trabalho para todo mundo. Tá? Só que com algumas semanas a questão está resolvida. Se você não fizer isso, ela vai chorar, porque ela quer mamar, e você vai de hora em hora, a cada 2 horas, dar o peito para a criança, e isso vai durar meses, até anos. Tem criança que vai até 3 anos de idade assim. Tá? Então você precisa tirar o peito da madrugada o mais rápido possível. Ok? Considerando que você deu o peito. Se é mamadeira, a mesma coisa, tem que tirar. Só que aí a forma de fazer isso é um pouco diferente. O peito você dá o peito para a criança antes de dormir, para ela dormir com o abdômen, né, com a barriga cheia. Tá? Ela vai acordar lá para as 3 horas da manhã. Tem criança que vai até o final da madrugada, beleza, né? Até de manhã. Mas geralmente acorda lá 3, 4 horas da manhã, você dá o peito de novo e a criança dorme e você também vai dormir. Tá? Mamadeira é a mesma coisa. Algumas pessoas falam para criança já com 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e 6 meses, você diluir mais o leite, por exemplo, o leite em pó, o leite de saquinho, em vez de você dar o leite integral, que com 1 ano a criança já toma leite integral, você dilui, coloca lá 2/3 de leite para 1/3 de água, depois você vai passando ao longo de alguns dias meio de leite e meio de água, depois 1/3 de leite para 2/3 de água, até que a mamadeira acabe ficando só de água. Por quê? Para a criança, o organismo da criança se acostumando a não depender do leite à noite. Tá? E também porque a água não vai causar problemas para os dentes da criança, que o leite de vaca causa, né? Tanto o leite de saquinho quanto o leite em pó. Então, parar de amamentar à noite é imprescindível. Outra coisa que você tem que fazer, a criança tem que dormir durante o dia. Tá? Essa ideia de que se a criança não dormir durante o dia, ela vai ficar mais cansada e à noite ela vai dormir. Isso é mentira.
tá? Isso não existe. A criança tem que dormir de 1h30, 2 horas até 3 horas pelo menos no período da tarde, tá? Pelo menos até umas 3 ou 4 horas antes da criança deitar para dormir mesmo à noite, a criança tem que dormir durante o dia. Se ela dormir durante o dia e tiver isso como rotina, mas isso tem que ser sempre no mesmo horário, tem que ser todo dia, tá? Raríssimas exceções, você vai fazer uma viagem, vai sair, fazer alguma coisa muito diferente, muito especial, a criança tem que dormir, tem que ter a soneca dela, ok? Isso com mais de 1 ano de idade, tá? Isso sempre, mas estou tratando agora a criança com mais de 1 ano de idade. Ela tem que ter esse período, porque se ela fica estimulada o dia inteiro, à noite, ela pode estar até cansada, mas ela ainda vai estar estimulada, entendeu? E isso faz uma liberação aí de hormônios e tal, e né, a criança fica, que às vezes a criança ela pode até dormir e acorda. Ela dormiu, recuperou um pouquinho daquele pique, ela já e dá trabalho, tá? Então comece a colocar horário para a criança dormir e faça ela dormir, tá? Né? Pouca luz, pouco barulho, deixa a criança ali, fica com a criança um pouquinho até ela pegando sono. Faz isso depois do almoço, que geralmente tem aquele sono, aquela sonolência pós-prandial. Mas a criança tem que dormir, tá? Ao longo do dia, tá bom? Explique para a criança que dormir é bom, que faz bem, tá? Não dê bronca na criança para ela dormir, porque ela não vai dormir com bronca. Converse com a criança, mas tenha pulso. Coloca a criança para dormir no berço, fica até ali com ela. Vai dar trabalho primeiro, segundo, terceiro dia, vai, tá? Mas uma hora a criança ela vai ceder, ok? E é importante que ela durma à tarde. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem família, né, pai e mãe, que bota a criança para dormir muito tarde, porque às vezes chega tarde do trabalho, né? Não pode ser assim. A criança com 1 ano de idade ela tem que dormir pelo menos 12 horas, tá? Então se ela vai acordar em torno de 11 horas, então se ela vai acordar às 6 horas da manhã, ela tem que estar na cama às 7. Se ela vai acordar às 8, ela tem que estar na cama às 9, entendeu? E isso tem que ser todo dia. Não pode ser um dia um horário, outro dia outro horário, outro dia, não, vamos assistir um filme junto, outro dia, todo dia naquele horário é horário de começar o ritual do sono, tá? E como que é? Bota a criança no berço, apaga a luz, fecha a porta? Não, tá? A coisa tem que ser gradativa. Você tem que ir diminuindo o ritmo da criança, tá? Pega a criança, conversa, explica que é hora de dormir, tal. Vai diminuindo, se possível, a quantidade de luz do quarto, tá? Ao longo, cada 10 minutos vai diminuindo um pouquinho, se você tiver como fazer isso. Ou então você apaga a luz, mas deixa a porta aberta com uma luz fora do quarto, né? Para que ilumine ali e vai fechando a porta ou vai apagando a luz de fora até que fique pouca luz. Um pouco de luz sempre tem que ter, mas pouca, tá? No final. Não deixe muitos brinquedos no berço para a criança ficar sempre estimulada, tá? Uma coisa que ajuda às vezes a colocar uma música bem sossegada, bem para a criança dormir. Você vai ter que ficar com a criança, tá? Isso é o ritual para colocar a criança para dormir, tá? E com o tempo a criança vai, bom, e aí ela acorda durante a noite, tá? E quer mamar. Bom, a primeira coisa é não. Se não tiver no horário que você já estipulou que ela vai mamar, não vai mamar naquele horário, tá? Vai chorar, vai reclamar, vai espernear, mas ela vai ter que entender que aquilo você não tem que brigar com ela, só tem que explicar e não ceder à pressão, tá? Porque, como eu já disse, é melhor que ela chore 1 semana, 2 semanas do que
o resto do ano, 2 anos, tá? Até os 2, 3 anos de idade. Criança não está conseguindo dormir sozinha, vai lá, fica no quarto pouco, tá? Pouca luz, mas não interaja muito com a criança, não fale muito com a criança, não fique contando história. Antes de dormir tudo bem, mas se a criança acordou durante a noite, vai lá, fica um pouquinho, coloca a mão, segura a mão de criança, passa a mão na cabeça da criança, nas costas, pouco contato, sem muita coisa, suave, tá? Sem estimular a criança. Aí sai um pouquinho do quarto, fica uns 2, 3 minutos fora, volta, fica ali criança, mão na cabeça, falando baixinho, mínimo possível. Aí sai, fica uns 5, 6 minutos, volta. Até que você volta a criança dormindo, ok? Vai dormir 1, 2, 3 horas, vai acordar, fazer tudo de novo. Vai e faz tudo de novo. Isso vai ter que ser um tratamento, ok? Que às vezes pode durar um tempo, né? Mas é um tratamento, tá? A casa não pode ser muito agitada durante o dia nem à noite antes da criança dormir. A coisa tem que ser calma. Tem outros filhos, isso dificulta um pouco, mas assim, tenta isolar, né, a criança nesse horário para a criança poder dormir, né, no horário que a criança vai dormir, tipo 9 horas da noite. Agora, se a criança deita 9 horas da noite, ela tem que, toda noite, tem que estar no berço 9 horas da noite. Tá? Bom, a criança que tem pesadelo, que acorda chorando, você tem que ir lá, não tem jeito. Né? E conversar com a criança, passar tranquilidade para a criança, passar calma para a criança e ficar com a criança até ela voltar a dormir. Tá? Movimentar muito a criança. Né? Se a criança está dormindo, você pega no colo e chacoalha a criança. Não faça a criança dormir no seu colo. Tá? Você pode até pegar a criança se precisar, se for realmente uma coisa, por exemplo, criança que teve um pesadelo, mas não a deixe dormir no colo. Acalme a criança no colo e coloque ela sonolenta no berço, tá? Mas não dormindo. Ela não pode se acostumar ou reacostumar a dormir no seu colo, tá? Uma outra coisa, a criança com 1 ano de idade, 1 ano e pouco, 1 ano e meio, a criança já anda, né? Tem criança que já consegue sair do berço. Então é importante, assim, de preferência ter um berço que você consiga baixar o estrado até embaixo, tá? Para dificultar a saída da criança. Tem criança que consegue pular mesmo o berço. E tem criança que aparece no quarto da mãe. Se aparecer de madrugada no quarto da mãe, não brigue com a criança. Não grite para ela voltar para o quarto dela. Pega a criança pela mão e explique para ela que é importante que ela durma na cama dela, no berço dela, e que ela não pode sair do berço sem sua ordem. Tá? Então volta com ela, coloca dentro do berço. Tá? Existem em alguns lugares os protetores que ficam em cima do berço, de uma cabana, para evitar que a criança pule. Né? Se a criança já acostumou a pular do berço, sair do berço, forre em volta, coloque colchão, edredom, cobertor dobrado, tal, para não acontecer a criança cair e se machucar. Mas é importante que a criança fique no berço até, se possível, até 2 anos de idade, tá? E se ela sair e for para sua cama, tem que voltar para o berço, ok? O principal de tudo é criar rotina, é criar rotina diária
dormir durante o dia, horário para dormir à noite, um ritual para a criança dormir, tá? Desacelerar a criança, ok? Tirar a mamada da madrugada, tá? Fazer com que a criança não dependa do leite da madrugada, tá? Estipular um horário para a criança acordar, tá? De manhã. Se a criança acordar antes da hora, tentar deixar a criança no berço, tá? Lembrar que a criança precisa dormir durante o dia, porque se não dormir bem durante o dia, vai dormir mal à noite, vai dormir menos, tá? E quanto menos a criança dorme, seja durante o dia, seja à noite, menos ela vai dormir, tá? Ela vai ficar mais agitada, mais desgastada, mas não vai conseguir dormir, tá? E você não pode ter o coração mole. Você tem que botar a regra e tem que fazer com que as regras sejam cumpridas. Ok? Eu acho que eu falei tudo que dava para falar nesse momento. Existem algumas coisas um pouco mais detalhadas, mas que não vem ao caso, não ajudariam agora, que a gente pode conversar num espaço diferente daqui. Pode ser lá no blog, uma área reservada que a gente vai colocar lá. Ok? Eu acho que é isso. A página do Facebook está aberta, o pessoal fazer perguntas, tá? Eu estou respondendo na medida do possível, tá? Eu geralmente não apenas respondo, mas eu faço algumas perguntas também, porque não dá para responder a maioria das perguntas sem pedir mais informações, tá? Então, quando mandarem uma pergunta, olhe depois de 12 horas, 24 horas, para ver se eu já respondi. E se eu fizer alguma pergunta, me responde, tá? Porque tem mãe que pergunta, às vezes eu faço uma resposta, analiso todo o caso, né? Para dar uma resposta de qualidade, não para resolver o problema da criança, mas eu não sou pediatra de segmento da criança, mas para orientar a mãe, né? A mãe está pedindo orientação. Porque geralmente eu vou perguntar alguma coisa, tá? Sobre o desenvolvimento da criança, peso da criança, etc, etc. Então, estou à disposição de vocês aí nos endereços aí do blog, né, vlog, do Facebook e do YouTube, ok? Abraço a todos, boa noite, e agora são 12h46, de manhã, a hora que vocês acordarem, os vídeos estarão à disposição de vocês, tá bom? Um abraço a todos.